muita geopolítica, incidentes incomuns com aeronaves, um acidente trágico e muitas notícias marcantes da indústria. Sim, é hora de mais um resumo mensal de notícias da aviação, e outubro foi um mês bastante movimentado para parte da nossa indústria. Vamos começar com um pouco de geopolítica, que provavelmente quem tem acompanhado as notícias ultimamente já viu bastante. Mas houve uma história no início de outubro, envolvendo os Estados Unidos e a China, que provavelmente merecia mais atenção, mesmo quando analisada daqui da Europa. Em 9 de outubro, o presidente dos Estados Unidos anunciou que proibirá companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia em voos comerciais de e para os Estados Unidos. Isso era parte de uma disputa comercial maior entre China e Estados Unidos, e isso ocorreu especificamente após a China anunciar planos de introduzir controles de exportação para elementos de terras raras, vitais para a produção de aeronaves, carros elétricos e diversos eletrônicos para uso militar e civil. Mas qual é o objetivo de impedir companhias aéreas chinesas de voar sobre a Rússia rumo aos Estados Unidos? Desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia resultou em sanções internacionais em 2022, companhias aéreas russas estão proibidas de sobrevoar grande parte da Europa e Américas. Assim, companhias aéreas desses países não podem sobrevoar a Rússia. Agora, como expliquei em vídeos anteriores neste canal, essa situação criou uma grande vantagem justa para as companhias aéreas que ainda podem sobrevoar a Rússia, como as dos países do Golfo, Turquia, Índia e China. Essas companhias aéreas podem voar entre Estados Unidos e Europa, sem evitar o espaço aéreo russo. Isso faz com que voem mais rápido e consumam menos combustível. Essa vantagem tornou inviável para muitas companhias aéreas ocidentais continuarem voando para a China, pois não conseguem competir com as chinesas. Uma medida impedindo companhias aéreas chinesas de sobrevoar a Rússia ao viajar entre Estados Unidos e China reequilibraria essa situação de imediato. Como esperado, as companhias aéreas chinesas reagiram rapidamente. Muitas escreveram ao Departamento de Transporte dos Estados Unidos, dizendo que os planos aumentariam de 2 a 3 horas o tempo de voo em suas rotas. Elas disseram que se uma mudança dessas ocorresse agora, aproximadamente 2.800 passageiros, com viagens reservadas para o fim de 2025, provavelmente precisarão remarcar voos para realizar conexões. Esses argumentos podem não ser tão eficazes quanto as companhias aéreas chinesas esperam. E isso é o que as companhias aéreas dos Estados Unidos afirmam ao dizer que estão praticamente impedidas de operar na China pelo fechamento do espaço aéreo russo. E é também por isso que associações comerciais, que representam as companhias aéreas dos Estados Unidos, apoiam essa medida. Curiosamente, as companhias aéreas europeias também apoiam isso. Se você olhar o mapa, verá que as companhias aéreas europeias que querem voar para a China precisam fazer desvios de rota ainda maiores do que aqueles que as companhias aéreas dos Estados Unidos estão enfrentando. Então, os CEOs da Air France e da Lufthansa também apoiaram a proposta dos Estados Unidos, dizendo que a situação atual basicamente equivale a um presente para as companhias aéreas chinesas. Mas até o momento, as autoridades europeias não parecem estar considerando implementar medidas semelhantes por conta própria. Então, essa é uma história que vale a pena acompanhar de perto. A seguir, temos alguns incidentes na aviação, sendo que o primeiro, infelizmente, resultou em perda de vidas. Isso aconteceu com o voo Emirates 9788, um voo de carga realizado utilizando um Boeing 747 cargueiro sob contrato de arrendamento, operado pela empresa turca Air ACT. Esse voo partiu normalmente de Dubai, com destino ao Aeroporto Internacional de Hong Kong, onde a tripulação recebeu autorização para pousar utilizando a pista 07 esquerda e pousou às 3h53 da manhã, horário local. Agora, enquanto gravamos isto, não há uma explicação oficial sobre o que aconteceu em seguida. Após pousar, os dados de GPS indicam que a aeronave desviou da linha central para a via da esquerda, ainda em alta velocidade. Tragicamente, após sair da pista, a aeronave cruzou uma via de acesso onde 2 funcionários do aeroporto estavam passando em seu carro de patrulha. O 747 atingiu esse veículo e o arrastou enquanto mergulhava no mar logo após a estrada. Ele acabou
parcialmente submerso após finalmente parar, com danos severos à fuselagem, mas todos os 4 tripulantes da aeronave foram rapidamente resgatados. Infelizmente, porém, os 2 funcionários do aeroporto que estavam no veículo terrestre, de 30 e 41 anos de idade, morreram no acidente, e o veículo deles foi posteriormente encontrado submerso a uma profundidade de 7 metros. O Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil de Hong Kong investiga o acidente, com apoio de órgãos como o NTSB. E este é apenas o segundo acidente fatal a ocorrer neste aeroporto, desde que ele foi inaugurado para operações em 1998. Agora, a próxima história também é um incidente de aviação, um sem fatalidades, mas com pelo menos um ferido. Em 16 de outubro, um Boeing 737 MAX da United Airlines, no voo 1093 de Denver para Los Angeles, atingiu um objeto enquanto voava a 36 mil pés. O incidente ocorreu 40 minutos após o início do voo. Inicialmente, pelo menos muitos relatos na mídia sugeriram que o culpado poderia ter sido algum tipo de meteorito ou talvez até mesmo detrito espacial, já que é praticamente inédito encontrar aves naquela altitude. Seja o que for, as fotos mostraram que o objeto quebrou o painel externo do para-brisa do lado do copiloto, assim como o painel interno. Vários estilhaços atingiram a tripulação e uma foto mostra o braço direito do comandante cheio de cortes. Obviamente, a tripulação então iniciou rapidamente a descida e acabou alternando para Salt Lake City, onde pousaram com segurança na pista um meia-esquerda cerca de 45 minutos após atingirem aquele objeto misterioso. Mas o que foi que eles realmente atingiram? Bem, meu palpite pessoal, que compartilhei com meus apoiadores no Patreon em uma chamada no Zoom, era de que provavelmente se tratava de um balão meteorológico. Mas, até onde eu sei, a primeira pessoa a me adivinhar o culpado específico foi Scott Manley, lá no X, porque acabou que isso era realmente um balão meteorológico, mas um pouco incomum. Veja, a maioria desse tipo de balão é lançada e então sobe mais ou menos verticalmente até estourar e depois cair de volta. Mas parece que o balão que a tripulação da United atingiu era um balão meteorológico do tipo Windborne Systems. E esses, em vez disso, sobem e descem várias vezes, às vezes permanecendo no ar por mais de um mês, o que os torna muito mais úteis em sua função. Infelizmente, porém, como este incidente mostra claramente, isso pode tornar sua localização um pouco mais difícil de prever, embora eles realmente informem sua posição continuamente. Essas sondas pesam cerca de 2,4 libras, pouco mais de 1 quilo, e ficam mais leves com o tempo, ao liberar seu lastro, que é a areia. A Windborne confirmou rapidamente acreditar que um de seus balões esteve envolvido no evento, e em uma declaração posterior, eles disseram que estão trabalhando junto com a FAA e o NTSB para investigar o incidente. E eles também reprogramaram imediatamente seus balões para não passarem muito tempo nas altitudes de cruzeiro das aeronaves, entre 30 e 40 mil pés. Eles também estariam desenvolvendo planos para que os balões evitem aeronaves de forma autônoma, possivelmente com dados ADS-B. De qualquer forma, a tripulação da United não sofreu ferimentos que ameaçassem a vida, e a aeronave voltou ao serviço razoavelmente rápido. Mas, o que eu acho realmente impressionante nessa história é que, apesar dos vidros estilhaçados em ambos os lados dos para-brisas, o painel do meio permaneceu firme e a aeronave continuou pressurizada. Isso mostra que a construção laminada da janela cumpriu seu papel, o que é reconfortante para nós, pilotos. A forma como os investigadores comunicaram essas conclusões preliminares provocou fortes reações de muitos lados. Isso nos leva a um ponto importante. A maneira como algo é relatado pode gerar reações muito diferentes. Nossa próxima história trata de algo que saiu no fim de setembro, tarde demais para entrar em nosso último resumo mensal de notícias. O Wall Street Journal informou que a Boeing já começou a trabalhar em um projeto de aeronave substituta para o 737 MAX. E, de acordo com esse artigo, apesar dos planos anteriores para projetos mais fora do comum, esse substituto do 737 será uma aeronave de corredor único, ou seja, muito semelhante em arquitetura às aeronaves de curta e média distância que todos nós conhecemos hoje.
Isso é interessante, pois relatos anteriores mostravam que a Boeing explorava ideias mais exóticas, como o projeto de asa transônica, baseada em empuxo desenvolvido com a NASA. O Wall Street Journal também trouxe algumas notícias bastante interessantes sobre motores. O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, teria viajado recentemente ao Reino Unido para visitar a fábrica da Rolls-Royce, em Derby, e conversou com o CEO da Rolls-Royce, Tufan Ergin-Bilgic, sobre motores para um jato de fuselagem estreita. Isso aconteceu já em fevereiro, mas só foi divulgado agora. Para qualquer novo jato de fuselagem estreita ou avião comercial, para fazer sentido, ele deve ser pelo menos 15 a 20% mais eficiente que o antecessor. Agora, a Rolls-Royce disse que o Ultrafan será ao menos 10% mais eficiente que os motores a jato de corredor único mais modernos de hoje. A eficiência total pode chegar a 20% se combinada a melhorias dos projetistas de fuselagem, como compósitos leves e novas asas. Agora, nós já sabíamos que a Rolls-Royce estava trabalhando em um novo protótipo do seu motor Ultrafan, desta vez dimensionado para uma aeronave de fuselagem estreita, e com essas notícias, parece que eles finalmente podem ter encontrado um cliente para ele. Será mesmo? Bem, nem todo mundo concorda sobre o quão promissoras ou novas essas notícias realmente são. Scott Hamilton, no Liam News, afirmou que é impensável a Boeing não estar desenvolvendo um substituto para o 737. Mas isso não quer dizer que o lançamento do programa seja iminente. E, de fato, comentários mais recentes da Boeing, e na verdade da Airbus também, confirmaram que nenhuma das duas está realmente interessada em lançar algo novo por enquanto. Ambas enfrentam longas filas de pedidos de aeronaves. E a Boeing ainda precisa certificar 7 variantes do 737 MAX. Mas é claro que ambas estão de olho no tipo de tecnologias disponíveis por aí, caso realmente estejam trabalhando em algo. Scott Hamilton ressaltou que Boeing e Rolls-Royce têm outros projetos para tratar além do futuro substituto do 737. Provavelmente analisarei isso em mais detalhes em um vídeo separado, então fique ligado. Enquanto isso, e apesar de suas muitas dores de cabeça, a Boeing recebeu uma notícia em outubro que realmente deveria lhes dar motivos para comemorar. Agora, eles têm a aprovação da FAA para produzir 42 737 MAX por mês, mais que os 38 de antes. Esse limite foi criado após o escândalo do tampão de porta da Alaska Airlines em janeiro de 2024, e ultrapassar esse limite com segurança tem sido um objetivo fundamental para a Boeing desde então. Como já mencionei, a Boeing adotou uma abordagem muito cautelosa para aumentar esse limite, primeiro garantindo que seus fornecedores estivessem preparados para isso com meses de antecedência. Eles precisavam convencer a FAA de que podiam manter esse ritmo com segurança, mesmo com pequenos problemas na cadeia de suprimentos e produção. E agora, parece que eles cumpriram com sucesso todos esses requisitos da FAA. Clientes como a Ryanair esperam que a Boeing consiga aprovações para fabricar até 48 737 MAX por mês até abril de 2026. Se tudo correr bem, acredito que, se a Boeing continuar agradando a FAA, o limite de produção deve ser totalmente removido. Em setembro, a Boeing entregou 55 aeronaves, mais que os 33 jatos em setembro de 2024. Mas a produção daquele ano foi obviamente afetada pela greve dos trabalhadores de 2024. As 55 entregas deste setembro ocorreram quando a Boeing liberou seus últimos 737 MAX guardados do deserto. Agora, todos os jatos entregues serão totalmente novos e recém-produzidos. Enquanto gravamos este vídeo, a greve deste ano dos trabalhadores do setor de defesa da Boeing continua em andamento. Os 3.200 trabalhadores das instalações da Boeing em St. Louis, que fabricam principalmente caças e munições, estão em greve desde 4 de agosto. Há mediação em andamento entre os dois lados, mas a resolução pode demorar mais tempo. Há relatos de que a greve afeta o cronograma de entrega dos novos caças F-15 Aegis para a Força Aérea dos Estados Unidos.
Para a nossa próxima matéria, vamos voltar a falar da Airbus e um pouco sobre geopolítica, mas desta vez na sua variante mais discreta e diplomática. Veja, na quarta-feira, dia 22 de outubro, a Airbus inaugurou sua segunda linha de montagem final, ou FAL, para aeronaves Airbus A320neo, na instalação em Tianjin, China. Isso foi fundamental para que a Airbus aumente a montagem e alcance suas metas ambiciosas de produção. Mas você não pensaria que esse era um marco particularmente importante ao olhar para a cerimônia de inauguração? A Reuters destacou que, quando a Airbus inaugurou sua primeira linha em Tianjin há 15 anos, havia 600 convidados presentes em uma cerimônia internacional luxuosa. Mas desta vez, nenhuma mídia de fora da China sequer foi autorizada a participar. Então por que isso aconteceu? Bem, isso pode ter algo a ver com o fato de que, pouco mais de uma semana antes, a Airbus havia inaugurado outra FAL, a segunda, para o Airbus A320neo, em Mobile, Alabama, nos Estados Unidos. Com essas novas FALs, além das renovações em suas linhas de montagem existentes, a Airbus agora terá 10 FALs no mundo todo para a família Airbus A321neo, permitindo que alcancem produção de 75 aeronaves mensais até 2027. Mas, como você deve imaginar, a Airbus agora precisa equilibrar sua relação entre Estados Unidos e China. Sanções e tarifas seguem no noticiário. A Airbus negocia, segundo relatos, com companhias aéreas chinesas para até 500 novas aeronaves. Aliás, a Boeing também está em negociações para um possível contrato de 500 aeronaves com a China, como mencionamos em um resumo de notícias anterior. Na verdade, e a geopolítica também tem mantido esse acordo parado. Então, há muita coisa em jogo aqui, e a Airbus precisa ser muito cuidadosa com a forma como lida com seus clientes de companhias aéreas, tanto nos Estados Unidos quanto na China, assim como com os dois países em geral. Em seguida, quero abordar a falência de uma companhia aérea, uma que parece seguir um padrão bastante estranho. No final de setembro, a Play Airlines encerrou todas as suas operações e, simultaneamente, cancelou todos os seus voos. Eles eram da Islândia e não foram a primeira companhia aérea local a falir recentemente. A ideia por trás da Play era bastante simples. A Islândia está situada entre a Europa continental e a América do Norte. E não só isso. O país também está situado quase diretamente sob muitas das rotas aéreas que conectam a Europa com a América. Portanto, uma companhia aérea baseada na Islândia deveria ser capaz de usar jatos de corredor único para voar para ambos os continentes. E, com os menores custos operacionais desses jatos, eles poderiam, teoricamente, conectar uma variedade de destinos através do Atlântico, com custos operacionais mais baixos do que as companhias aéreas dos Estados Unidos ou da Europa continental jamais conseguiriam. Cerca de 40% dos clientes da Play usaram a Islândia apenas como escala, não como origem ou destino. Era uma ideia elegante, mas nem tão única. Outras companhias aéreas tentaram fazer o mesmo a partir do Alasca, por exemplo, para conectar os Estados Unidos com países da Ásia. E claro, usando Reykjavik, na Islândia, como hub, muitos passageiros também poderiam aproveitar a parada para passar um tempo lá, impulsionando a própria economia do país. Muito legal! Pelo menos era isso que a Play queria como companhia aérea de baixo custo, e infelizmente não deu certo. A companhia aérea começou a operar em 2021, mas em 2024 a situação já parecia sombria. A companhia aérea então reduziu drasticamente seus destinos nos Estados Unidos para 3: Nova York Stewart, Boston Logan e Baltimore Washington. E eles também cortaram muitos de seus voos para o norte da Europa, passando a focar em destinos europeus ensolarados mais ao sul. E talvez mais preocupante, a companhia aérea também abriu mão do seu certificado de operador aéreo islandês, registrando novamente seus jatos sob um novo COA em Malta. Depois, a empresa tentou transferir parte da operação para um modelo de arrendamento úmido, alugando 6 dos 10 aviões para outras companhias aéreas. Mas naquele momento, já era tarde demais. Com as finanças em queda, a companhia aérea encerrou as operações em 29 de setembro,
deixando 400 funcionários desempregados. E, além disso, cerca de 1.750 passageiros foram imediatamente afetados, com outros 18.000 previstos para viajar nos dias seguintes. Por que eles fracassaram? Bem, a resposta honesta aqui é que nós realmente ainda não sabemos. Mas, como eu disse antes, isso parece fazer parte de um padrão. A história da Play refletiu a da WOW Air, que também era uma companhia aérea de baixo custo da Islândia, que faliu em 2019 sob circunstâncias semelhantes. Ambas as companhias aéreas fizeram escolhas ousadas de frota. A WOW operou com aviões de fuselagem estreita e larga, o que complicou sua operação. Já a Play usou apenas aeronaves de fuselagem estreita, mas todos eram modelos mais novos do Airbus A320neo e A321neo, que costumam ter leasing mais caro. Isso pode dificultar muito se a companhia aérea não lotar esses aviões o ano todo. Agora, obviamente, há muito mais para abordar aqui, incluindo a crescente demanda por viagens premium e a receita que as companhias aéreas obtêm com isso, especialmente em viagens de longa distância. Mas, novamente, raramente existem respostas fáceis em histórias como essas, e estou pensando em analisar isso um pouco mais a fundo. Por fim, também precisamos mencionar a paralisação do governo dos Estados Unidos, que abordei em um vídeo recente, então não vou entrar em detalhes aqui. Enquanto gravamos este vídeo, isso segue sem solução. Muitos trabalhadores essenciais do controle de tráfego aéreo e da TSA nos aeroportos seguem sem receber. 60.000 trabalhadores da segurança da aviação foram afetados, segundo relatos recentes. E sim, eu sei que alguns de vocês comentaram no meu vídeo anterior que esses trabalhadores receberão pagamento retroativo quando essa confusão terminar, o que já ocorreu antes. Isso não muda o fato de que esses trabalhadores provavelmente organizaram suas vidas em torno de seus salários mensais. Portanto, deixar de pagar um desses não é algo pequeno. Outro problema de receber uma grande quantia retroativa de uma só vez é que isso geralmente é tributado em uma faixa mais alta. Esses trabalhadores talvez só recebam o valor total ao receberem a restituição do imposto de renda no próximo ano. Isso não deve ser tratado de forma leviana. Enquanto gravamos, já são 3 semanas de trabalho sem pagamento e muitos recorreram a empréstimos caros para pagar contas. Alguns apresentam atestados médicos para obter trabalho temporário em outro local. E, por eles e também por quem ocupava cargos não essenciais e foi afastado, eu realmente espero que essa questão seja resolvida em breve. Como eu disse no início, muita coisa aconteceu este mês. Mas será que eu deixei de fora alguma história que algum de vocês achou que eu deveria ter abordado? Me avisem nos comentários aqui embaixo. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, também deveria conferir meu podcast com Ben no canal Captain Speaking, onde analisamos notícias atuais sob a perspectiva de um piloto e também respondemos às suas perguntas. Meu nome é Peter Hornfeld. Você está no Mentor Now. Tenha um dia incrível e até a próxima. Tchau!